A maioria dos ministros do STF manteve a decisão do ministro relator Flávio Dino, que autorizou ontem o pagamento das emendas parlamentares que estavam suspensas desde agosto deste ano por falta de transparência na autoria e na destinação dos recursos feita por deputados e senadores. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, incluiu o caso na pauta de julgamentos do plenário virtual. A sessão extraordinária teve início às 6 da tarde desta segunda-feira. Em 1h40, alcançou a maioria dos votos, com Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Barroso, seguindo o parecer de Dino. O relator do caso impôs aos parlamentares uma série de exigências para a liberação de cada tipo de emenda. Vamos agora conversar com o Wilson Lima para falar justamente sobre isso. Boa tarde, Wilson. Tudo bom com você? Boa tarde, Zé Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui ao vivo em O Antagonista, no canal BMC. Você sabe aquela história que ganhou, mas não levou? Sei bem. Foi exatamente isso que aconteceu ontem com essa decisão do ministro Flávio Dino e também que foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos entender o que muda, basicamente, a partir dessas alterações. Vamos colocar, por gentileza, a arte feita pelo nosso grande Matheus Rodrigues, primeira parte da... Porque é o seguinte, vamos lá. Vamos entender. No caso de emenda de bancada, a decisão do Dino determina que não haja rateio da emenda. Isso acontecia antes e o projeto de lei complementar permitia isso também. O Congresso deve criar ata com identificação do autor da proposta e dos parlamentares solicitantes. Esse é outro trecho que os parlamentares não engoliram. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, porque obviamente, né, com essa emenda de bancada, inclusive, era vista como um novo orçamento secreto. Emendas PIX. Há a obrigatoriedade de apresentação prévia do plano de trabalho pelos parlamentares para ser aprovado. Essa emenda PIX é aquela emenda de transferência especial, aquela emenda que cai diretamente na conta do prefeito ou do Estado. Emendas anteriores a 2025 têm um prazo de 60 dias para sanar a ausência do plano de trabalho. Isso aqui já está criando uma confusão na Câmara, Zé Inácio, para você que nos acompanha. Hoje pela manhã eu conversei com vários parlamentares, porque tem parlamentar que não tem plano de trabalho, então virou um barata voa. Tem parlamentar que vai ter que apresentar plano de trabalho e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Emendas de relator podem ser retomadas desde que o ordenador da despesa verifique o nome do parlamentar autor e dos beneficiários. Vamos para outra parte da arte, por gentileza? Para a gente explicar um pouquinho isso. Emenda para a ONG. Recursos só podem ser liberados com a devida publicação nos sites das entidades. Aí também tiveram mudanças na emenda para a saúde, que exige indicações técnicas do gestor federal, e evolução das emendas, das despesas com emendas, outro ponto também considerado nevrálgico pelos parlamentares. Por quê? Porque na decisão do Dino ficou estabelecido que os recursos para essa finalidade não podem crescer em proporção superior ao aumento do total de despesas discricionárias, ou também estabelecendo ali a regra do teto de gastos. Pode trazer para cá, porque o fato é que essa decisão do Dino, ela foi permeada de recados do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar, por gentileza, na tela um trecho dessa decisão do Dino, que eu acho que é o trecho mais contundente dos recados dados pelo Flávio Dino sobre esse caso. Tem uma arte do trecho da decisão do Dino no STF, né, em que ele fala basicamente o seguinte: olha, que as emendas elas não eram rastreáveis, você não tinha o processo de rastreamento das emendas, tá aí. Percorrida a decisão periférica, temos a gravíssima situação em que bilhões de reais do orçamento tiveram a origem e destinos incertos e não sabidos, na medida em que tais informações até o momento estão indisponíveis no portal da transparência. Registro, isso palavras do Dino, ser pouco crível que a execução de bilhões de reais do dinheiro público tenha se dado sem ofícios, e-mails, planilhas, ou que tais documentos existiram e foram destruídos no âmbito dos poderes legislativo e executivo. Essa decisão, ela já repercutiu no Congresso e ontem quem falou logo de cara foi o relator do orçamento de 2025, o senador Ângelo Coronel. Vamos ouvi-lo, por gentileza. Olha bem, o ministro Flávio Dino
seguindo um processo de 2022 patrocinado pela ministra que é aposentada Rosa Weber, deu uma decisão em cima do PLP 175 que foi aprovado aqui no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula. Evidentemente tem alguns pontos que divergem do PLP, mas nós vamos continuar tocando dessa maneira. A ideia, amanhã na reunião da CMO, a gente dar seguimento para abrirmos o prazo para emendas e tentarmos chegar até o dia 19 com o orçamento aprovado tanto na CMO como também no plenário do Congresso Nacional. Essas diferenças podem atrapalhar o andamento nós vamos tentar dissecar essas diferenças da decisão do ministro Flávio Dino em relação ao que foi aprovado, que está no PLP, no PLC 175. Vamos tentar, de toda maneira, apaziguar e voltar à normalidade no Congresso Nacional e que os três poderes mantenham-se o que sempre foi preconizado na Constituição: harmonia e independência. O senhor diria que há alguma grande dificuldade para tocar o trabalho, senador? Não, tem dificuldades de trocarmos o trabalho hoje, que é muita demanda e o prazo é curto. O orçamento é um orçamento pequeno, a maioria dos órgãos do governo querem sempre mais recursos para fazer frente às suas despesas. Vamos ter muitas dificuldades, porque na verdade tem órgãos que estão com o seu orçamento defasado e precisamos tentar suprir da melhor maneira possível. Mas só que para você suprir um órgão da sua defasagem orçamentária, você tem que tirar de outro. Mas nós vamos fazer aqui uma engenharia para que a gente possa atender a contento a todo o país. Para encerrar, o senhor está confiante que encerra o trabalho dentro do prazo, dia 19? Esperamos fechar e votar vamos considerar, no último dia pré-recesso natalino, que é dia 19 de dezembro. Esperamos atingir esse cronograma, votando tanto na CMO como no plenário do Congresso Nacional. É o otimismo do Ângelo Coronel, só que na prática não tem ninguém otimista. Esse prazo do dia 19 já se fala na Câmara que ele é inexequível, ou seja, você não vai ter condição de executar esse prazo. Mas eu vou falar ao longo do programa de hoje sobre essa nova guerra do Supremo Tribunal Federal com o Congresso Nacional, mas vou passar primeiramente para você, meu caro Zé Inácio. Devolvo para São Paulo, porque, olha, esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Vai. Inclusive, para falar desse assunto, desse nó que está se tornando esse tema, eu chamo Rodolfo Borges para dar a sua visão, a sua opinião sobre isso. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para quem nos assiste. Sobre as regras impostas, porque a palavra é essa, impostas pelo ministro Flávio Dino, quanto mais claro, quanto mais embasado, quanto mais justificado um gasto público, e portanto, nesse caso, as emendas, melhor, né? Porque, de fato, se não tem quem fez, por que fez, para que fez, como vai ser feito, é muito pior, porque a gente não sabe como é que se o gasto está sendo feito, está sendo bem feito, a gente não tem condição de rastreá-lo, e é o que o Dino aponta na decisão. O problema, como diria outro ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o contexto. O contexto em que isso aconteceu é que quem está impondo tudo isso para o Congresso é o ministro com cabeça política indicada pelo Lula. E ao fazê-lo, ao impor essas amarras às emendas parlamentares, o Dino está, não vou dizer favorecendo, mas o governo federal está gostando do que o Dino está fazendo. E aí fica essa desconfiança no ar. Por que Dino está fazendo isso desta forma? É para melhorar a forma como o dinheiro público é gasto ou é para beneficiar o governo Lula? Fica a pergunta. Pois é. Enfim, a decisão do STF, no entanto, não deve encerrar o imbróglio sobre esse assunto. Mas quem nos conta é justamente o nosso querido Wilson, com um bastidor do meio-dia. Roda a vinheta. Meu caro Zé Inácio, a verdade é a seguinte, parafraseando aquela propaganda de cerveja,
Se puder colocar na tela aí o Rodolfo, por gentileza, seria legal, porque daqui a pouco vou precisar da análise dele. Como diria aquela propaganda de cerveja, meu caro Zé Inácio, desceu quadrada essa decisão do Flávio Dino. Por quê? Porque ela colocou várias restrições aos deputados, como eu falei lá na abertura desse programa. Vamos entender em que pé está o processo agora, porque as informações estão chegando aqui a todo momento e eu confesso que nessa parte do bloco eu tinha preparado algo, mas já tive que mudar aqui porque já tem informação quente chegando para mim aqui. Tem uma reunião hoje pela manhã na casa do Lira para discutir esse assunto. O que os deputados defendem? Lira, seguinte, já que o Supremo amarrou o nosso trabalho, vamos amarrar o trabalho do governo federal. O Rodolfo levantou a bola. Tem deputado dizendo o seguinte, olha, essa decisão tem a digital do Palácio do Planalto. Mas como assim? Mas o Flávio Dino não é ministro do Supremo? Sim, é o ministro do Supremo, com cabeça política, que foi ministro da Justiça do governo Lula. E até hoje ele tem suas relações com o presidente da República. E tudo que o Palácio do Planalto quer é ter o maior controle das emendas parlamentares. Então, o que acontece? Pode sobrar para tal da PEC dos gastos, que vamos falar sobre a PEC no próximo bloco. Porque é o seguinte, já tem deputado defendendo o seguinte, já que o governo federal resolveu criar um embaraço para a gente pelo Supremo, vamos criar um embaraço para o governo federal por meio da PEC. Mas aí, como é que seria esse tipo de embaraço? Simples. Os deputados podem tentar esvaziar a PEC para flexibilizar o gasto público, até porque tem alguns dispositivos na PEC, e depois vamos falar sobre isso, que afeta ali diretamente o governo federal. Tem um trecho específico, tem uma pegadinha na PEC, que é a desvinculação das receitas da União. Esse item, ele flexibiliza os gastos da União, flexibiliza 30% dos gastos da União, né, em que ele pode ser utilizado de forma livre. Então, tem deputado que já está pensando, já que a União quer flexibilizar o gasto, a gente pode engessar esse gasto da DRU. Outra questão, tem deputado defendendo o seguinte, já que o Supremo Tribunal amarrou o nosso caso, já que eles querem lidar com a regra, vamos trabalhar com a regra. Então, PEC tem que passar por CCJ, PEC tem que passar por comissão especial, PEC tem que passar por 2 votações, PEC tem interstício de 10 sessões entre o primeiro turno e o segundo turno. Então, já que o governo federal trabalha com as regras, vamos trabalhar com as regras também aqui da PEC e vamos utilizar ali o regimento da Câmara para que esse processo seja resolvido apenas no ano que vem. Só para você ter uma ideia, Inácio, do clima que se formou na Câmara, o Ângelo Coronel, nessa sonora, ele falava de uma reunião da CMO, que estava marcada para hoje. Só que a reunião não aconteceu. Ela deveria ter acontecido pela manhã, mas os integrantes da CMO falaram assim, não, enquanto não tiver discutido essa questão, a gente não vai trabalhar, não faz sentido. Tem a possibilidade de uma reunião de líderes às 15 horas, em que esse assunto vai ser melhor alinhavado. E a Comissão Mista de Orçamento já falou o seguinte, enquanto não resolver esse imbróglio, a gente não vai trabalhar. Então, é guerra declarada ao Supremo Tribunal Federal. Isso estou falando só das questões econômicas. Não descartem a possibilidade de que de uma hora para outra a CCJ possa puxar alguma medida aí de contenção aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, a questão é a seguinte, a decisão do Dino desceu quadrada e olha, a reação vem na mesma proporção. Vamos aguardar, vamos acompanhar esse episódio durante o dia de hoje, porque olha, muita coisa pode mudar ao longo dessa terça-feira e dessa quarta-feira. Pois é. Rodolfo, já que está aqui conosco. Deixa eu amarrar tudo então, porque o interessante do quadro geral é o seguinte, né? Tá tudo ligado, de fato, é uma coisa meio trágica da política brasileira, porque esse governo Lula, ele foi eleito, vamos lembrar como é que ele foi eleito, com um discurso de frente ampla. Era uma frente ampla, não era um governo só do PT. Só que aí, esse governo, ele é do PT. E esse pacote, por exemplo, a apresentação desse pacote de corte de gastos é a prova disso. Porque não tem discussão com os outros partidos. O presidente do MDB, para dar um exemplo, o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, ele publicou um vídeo ontem. Não foi mais um... Semana passada ele tinha postado uma mensagem no X. Ele publicou ontem um vídeo clamando pela responsabilidade fiscal do governo Lula. Então, quando o governo Lula ele fez aquela apresentação atrapalhada do pacote que deveria ser de corte de gasto e virou isenção, ele não conversou com o MDB, não conversou com o PSD, não conversou com os partidos da base. E ele tenta se organizar com os partidos da base por meio
das emendas, ele tem que, digamos, comprar o apoio desses partidos por meio das emendas. Só que as emendas foram tiradas do governo e entregue na mão dos partidos, dos líderes partidários. É isso que está em questão, no final das contas. Quando o Flávio Dino intervém nas emendas parlamentares, ele está tentando devolver o poder para o governo federal. Esse é o quadro geral. Que venha a sair daí, possivelmente, um benefício para o país, que é a transparência nos gastos públicos, isso vai ser uma questão que vai ocorrer por acaso, por conta de uma briga política. E aí resta só a gente torcer para que de fato ocorra, dentro dessa confusão toda, algum benefício possível. Porque, no final das contas, não é essa a ideia que está por trás de tudo isso. Pois é. Wilson, sobre esse assunto especificamente, agora num comentário um pouco mais enxuto, para antes da gente ir para o intervalo, você acha que vai desencalacrar, vão chegar ao entendimento legislativo e executivo ou vão continuar nesse braço de ferro? Não, eles sempre chegam a um acerto, né, Inácio? A questão é quando. E o tempo joga contra o Supremo Tribunal Federal nessa queda de braço. Porque é o seguinte, é bom lembrar que o calendário legislativo ele acaba no dia 19 de dezembro. Que dia é hoje? Hoje são 3. Então temos 16 dias. Só que desses 16 dias, na prática, a agenda parlamentar tem aí, eu diria que 9 dias úteis. É muito pouco tempo para você, por exemplo, aprovar projeto de lei complementar e também uma proposta de emenda à Constituição. Eu já com Brasília faz um tempo, Inácio, eu realmente não lembro de uma PEC tramitar em um tempo tão exíguo. Eu estou falando de 3 semanas, é muito pouco tempo. É bom lembrar de novo que para uma PEC tramitar no Congresso Nacional, ela precisa passar, seguindo o rito normal, CCJ, comissão especial e votações tanto na Câmara quanto no Senado, em 2 turnos, com quórum qualificado. É muita coisa, é um processo muito longo. Você pode, logicamente, determinar uma urgência de uma PEC, mas mesmo assim, Inácio, mesmo assim, você ainda precisa de uma votação de 2 turnos, com quórum qualificado. E é bom lembrar o seguinte, tem um detalhe aí nessa história que o Rodolfo levantou a bola, que a gente não pode esquecer. O governo Lula não tem base e não tem articulação política. A articulação política está na mão do Alexandre Padilha, que não fala com Lira. Imagine a confusão do Congresso, veja só o presidente da Câmara dos Deputados. Isso tem tudo para dar certo.